Mateus 16, versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Espírito Santo, fala conosco nesta noite, Jesus. Vem de encontro, Senhor, com as nossas vidas. Pai, eu me esvazio de mim mesmo para que a Tua palavra possa fluir neste lugar, para que cada vida seja edificada, Senhor, pelo poder manifesto da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Queridos, eu amo a palavra de Deus. Eu amo ver a história de Jesus, do seu ministério terreno, como Jesus ele se deslocava de um lado para o outro. E aqui diz que Jesus ele estava indo para os lados de Cesareia. E então ele vira para os seus discípulos, ele faz uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E então eles respondem a ele. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. Aquela geração daquela época estava confusa, estava sem entendimento, não tinha a revelação de quem era Jesus. E por causa disso, boa parte daquela geração deixou de ser abençoada, deixou de receber a bênção do Senhor, deixou de ser alcançado, porque a falta de revelação de quem é Jesus bloqueia as suas bênçãos, as suas ações sobre as nossas vidas. E aquela geração ela estava sem entendimento, estava confusa. Mas de repente Jesus então faz uma outra pergunta. De novo ele volta a pergunta para os discípulos, mas agora ele não diz mais o povo, ele pergunta: mas e vocês? Eu fico imaginando que naquele momento o grupo ficou numa expectativa muito grande. E de repente Simão Pedro se levanta e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha a revelação, Pedro tinha o entendimento de quem era Jesus. Ele diz: Senhor, tu és o ungido de Deus. E imediatamente o Senhor responde para ele: olha, não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que estás nos céus. E por causa dessa declaração, vem uma série de benefícios na vida dos discípulos, para aquela geração daquela época, e também para nós nesses dias. Veja comigo, no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela, dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus aqui, ele então mostra para os seus discípulos, ele nos mostra que a forma que a sua igreja iria ser edificada. Obviamente que não seria sobre a vida, através da vida de Pedro, mas sim através da revelação. É através desta revelação, tu és o Cristo, que a igreja do Senhor foi edificada nos tempos antigos e está sendo edificada até os dias de hoje. E então vem essa revelação daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Esta revelação que o Senhor tem para mim e para você, porque o propósito de Deus é que nós possamos sermos uma igreja vencedora. E Ele então diz: olha, vocês poderão passar por dificuldade, vocês poderão passar por situações difíceis, poderão ter levante contra vocês, poderão vir retaliação contra vocês, o adversário de vocês pode até se levantar, mas as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. As trevas não vai prevalecer contra as nossas vidas. Pode tentar, pode, mas eu creio, e eu quero liberar essa palavra aqui nesta noite. Não vai prevalecer. Há uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E Ele juntamente com Pedro nos dá essa condição em oração. Ele nos dá essa autoridade de nós orarmos e ligarmos e desligarmos. E isso é algo maravilhoso. E eu quero falar para vocês que o propósito de Deus é que nós possamos sermos uma igreja de sucesso, uma igreja vencedora, uma igreja que vai adiante, uma igreja que avança, uma igreja que triunfa. O propósito de Deus não é que eu e você, que nós venhamos a viver uma vida de derrota. O propósito do Senhor é que nós possamos vivermos uma vida de vitória. Mas nós sabemos que existem alguns segredos, que é a igreja do Senhor. Bispo, eu posso falar que esse templo aqui, esse salão é a igreja do Senhor? Pode, você pode falar. Você pode usar essa expressão. Eu não vou ser radical. Não, isso aqui é só um templo, isso aqui é só o lugar que a gente reúne. Mas eu quero dizer para você que a igreja do Senhor somos nós. Sou eu e é você. Nós somos a igreja do Senhor. Você se alegra com isso? Isso é um grande privilégio para nós. Isso é bênção demais, saber que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o contato entre céu e terra, entre terra e céu. Há uma expectativa nos céus a nosso respeito. E Jesus escolheu eu e você. Poderia ter escolhido anjos, os anjos anela, mas o Senhor, na sua infinita bondade, nos escolheu. Somos o povo que se chama pelo seu nome. Você pode glorificar o nome do Senhor. E nunca se houve tanta necessidade de colocarmos o nosso foco no Senhor, como nesses dias, de colocar a nossa expectativa nele, no Senhor Jesus. O escritor de Hebreus, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé.
Jesus. Olhar firmemente para o Senhor. Querido, este é um dos maiores segredos das nossas vidas. Colocar o nosso foco no Senhor. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos tira do foco do Senhor. E nós sabemos que são tantas coisas, são tantas situações que vêm para nos separar, para nos distanciar, que vêm para nos tirar do propósito, para nos tirar do caminho. Por isso eu estou aqui hoje para dizer para você: passe o que passar, custe o que custar, mantenha o seu foco em Deus, e você vai prevalecer, e você vai continuar firme, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Eu digo manter o foco nos momentos de circunstância. Eu digo manter o foco nos momentos de decisões. Eu digo manter o foco nos momentos, nas nossas expectativas. Como é fácil nós tirarmos os olhos do Senhor, tirarmos os olhos de Jesus, em momentos que nós estamos passando por circunstâncias. E é nesse momento que nós temos que segurar. É nesse momento que nós temos que correr, ir para a presença do Senhor, manter o nosso relacionamento com Ele, abrir o nosso coração e dizer tudo para Ele, falar daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos passando. Nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor, nos momentos de provas, nos momentos de tribulação, nos momentos em que nós estamos passando por circunstâncias que estão além das nossas forças, porque nós enfrentamos situações sempre, situações estas que nós olhamos, e de repente você olha, você não vê saída, mas quando você tira os olhos da circunstância e você coloca no Senhor, você percebe que há uma mudança no reino espiritual. Nós precisamos descansar no Senhor nesses dias, porque, meu irmão, a minha vida e a sua vida é do Senhor, pertence ao Senhor, e Ele tem cuidado de nós. Emanuel, Deus conosco. E Jó é um exemplo para nós, de alguém que não tirou o seu foco, de alguém que não tirou os seus olhos. O livro de Jó, creio eu que no capítulo 19, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará por sobre a terra. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Paulo preso, ele faz uma das maiores expressões que eu tenho dito nesses dias. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, basta. Pronto. Se nós, a igreja do Senhor, conseguirmos nesses dias arrancar do nosso homem interior esta expressão, nós vamos andar em vitória, nós vamos triunfar, nós vamos vencer muitas situações que tentam contra as nossas vidas. Você pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Abra sua palavra comigo em 2 Crônicas 20, versículo 12. Aqui fala do rei Josafá,
o rei Josafá, queridos, nesse tempo aqui, estava passando por uma situação difícil, grande multidão de inimigos estava se levantando contra ele, e já estava se aproximando, mas aqui no versículo 12, olha só o que ele diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Olha só esta oração, para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Você pode dar um glória a Deus? Olha só, ele exclama e diz: ah, nosso Deus não executará o julgamento contra eles. Contra quem? Contra os inimigos. E depois ele diz assim: olha, porque em nós não há força. Irmãos, olha aqui para mim, muitas vezes isso aqui está acontecendo comigo, está acontecendo com você. Muitas vezes nós estamos nos sentindo assim. Nós olhamos para nós, as nossas forças estão se acabando, ou já se acabou. Mas aqui, nós aprendemos com esse rei, que nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Olhe para mim, eu não sei o que anda passando com você, mas não tire os teus olhos do Senhor. Mantenha os seus olhos no Senhor, porque Ele fará nas nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu digo manter o nosso foco nas nossas decisões. Nós tomamos decisões constantemente. Queridos, eu tomo decisão quase que semanalmente. Tem decisão que eu tomo que chega a me dar uma dor. Eu falo: meu Deus, passa de mim esse cálice, mas não tem como. Eu preciso tomar decisões, porque o cajado está na minha mão. E se eu não tomar decisão, Deus vai cobrar de mim. E quando Deus cobra, meu irmão, o negócio é forte. Então eu prefiro aborrecer o homem e agradar a Deus. E muitas vezes, em momentos em que nós estamos para tomar decisões, queridos, essas decisões têm que ser alinhadas com Ele. Quantos de nós tomamos decisões, quantos esposos, quantos sacerdotes que tomam decisões, só que as suas decisões não estão no centro da vontade de Deus. No momento da decisão, você tira os seus olhos do Senhor. E quantos não têm colocado a sua família no opróbrio, no vale, por causa de decisões erradas? Porque tomou uma decisão fora da vontade de Deus. E a Bíblia fala assim: seja que a paz do Senhor seja o árbitro em vossos corações. Nós sabemos que o árbitro decide. E nós sabemos que a melhor forma de nós entendermos que Deus está conosco, que Deus está nas nossas decisões, nós sabemos que é através da paz interior. Olha aqui para mim. Não tire os seus olhos do Senhor nas suas decisões, porque eu tenho visto muitos que têm entrado em situações dificílimas
porque tirou seus olhos do Senhor. Quantos irmãos não tomaram decisão nos momentos difíceis que esta igreja passou? Quantos irmãos não tomou a decisão de deixar esta casa? Muitos deles foi sem a vontade do Senhor, e foi uma catástrofe, foi terrível. E quem sai da vontade do Senhor, ele nunca mais é o mesmo, nunca mais, nunca mais, a não ser que faça um conserto muito grande. Abra comigo em Colossenses 3, versículo 17. Colossenses, depois de Efésios, Filipenses. Colossenses 3, versículo 17. Vamos ler a partir do 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos, aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Versículo 17: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai por tudo. Aleluia. Nós precisamos colocar Deus à frente das nossas expectativas. Nós precisamos fazer menção para o Senhor. Nós precisamos abrir os nossos corações para o Senhor, no que se refere às nossas expectativas, porque as nossas expectativas é aquilo que vai nos dirigir. Sabia disso? Aquilo que você está vivenciando no seu coração é o que vai te dirigir, é o que vai te direcionar. E aqui ele diz assim: olha, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então isso é muito importante. Agora, como manter o foco? Conhecendo os propósitos de Deus, sendo persistente, porque você sabe que o diabo, ele é furioso contra a igreja do Senhor, sim ou não? Sim. O mundo jaz maligno, então quem que ele vai tentar? A igreja. Então eu preciso ser persistente. Diga para esta pessoa que está do seu lado: meu irmão, seja persistente. Eu preciso manter o meu relacionamento com Deus. Está caindo chuva, pedra, pau, eu estou me relacionando com Deus. Eu preciso deixar o passado negativo, porque muitos estão dentro da igreja, mas não está tendo a referência de quem é Jesus, porque o seu coração está num passado negativo. Estão presos numa situação de derrota, de frustração, de perda. E se perguntar para ele quem é Jesus, ele vai falar: João, Pedro, não. Foi alguém que veio, mas está aqui até hoje, está no nosso meio. Como manter o foco? Não colocando a minha expectativa no homem,
Porque o homem falha, meu irmão, o homem peca, o homem desliza. Não era para ser, mas é. E muitas vezes pessoas tiram o foco de Deus, porque o foco deles está no homem. Porque os olhos deles estão no homem. Porque a referência maior deles está no homem. Vocês devem olhar para mim e me ter como referência. Vocês devem olhar para mim. Eu preciso ser referência na vida de vocês. Mas eu não posso ser aquele que venha responder sobre a sua vida. Jesus deve fazer isso. Deve ser Ele. Não coloque o seu foco no homem. Se uma bispa estiver fora, o foco de vocês não está em nós, está no Senhor Jesus. De repente, não sei, de repente Deus quer nos remover um dia. Deixa para lá. Como manter o meu foco no Senhor, meu irmão? Olhando para Ele, não olhando para o homem. Segunda coisa, eu estou falando de segredos de uma igreja de sucesso. Segredos para uma vida de sucesso. Segredos para nós termos uma vida cristã abençoada. Segunda coisa, nós precisamos de unidade. E essa unidade, ela começa primeiramente em casa. Uma família unida jamais será vencida. E eu falei da importância do cordão de 3 dobras. Marido, mulher, Espírito Santo não vai arrebentar. Ou unidade perfeita, ou vínculo perfeito. Tem que ter unidade, família tem que estar unida. Pai tem que estar unido com o filho precisa estar unido com o pai. Nós precisamos viver a unidade do Senhor dentro da nossa família, dentro de casa. Se nós perdermos esta unidade dentro de casa, nós vamos perder tudo. Bispo, o senhor está falando tudo, eu estou falando tudo, inclusive o ministério. Se nós não vivenciarmos, uma igreja unida jamais será vencida. Uma igreja unida é uma igreja forte. Queridos, a unidade atrai a presença de Deus. Salmo 33, 133 fala: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, sobre a sua barba, sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida. E muitas vezes nós estamos procurando a bênção. Muitas vezes nós estamos procurando a vida. Sabe aonde a vida está? Na unidade. É pela unidade dos membros do nosso corpo que é possível nós nos locomovermos. Nós estamos andando para lá e para cá por causa de uma unidade, de vínculos entranháveis dos nossos membros, do nosso corpo. A unidade, ela atrai a fé e a expectativa de grandes acontecimentos, porque na unidade há mover, na unidade há a presença de Deus, e onde há a presença de Deus, pessoas são despertadas. Pessoas são despertadas a acreditar, a crer. Nós estamos vivendo isso na nação jovem. Está acontecendo.
Os jovens resolveram abraçar. Os jovens estão aí, estão vindo. A liderança está uma bênção. Sabe qual que é o sentimento que está dentro de nós? O sentimento de fé. Um sentimento que é possível sim pastorear jovens nesses dias, é possível sim jovens deixar o mundo, jovens deixar as drogas e se render aos pés do Senhor Jesus. Unidade, estamos juntos, estamos aqui, estamos acreditando, enquanto há um clamor lá fora de pastores, enquanto há situações difíceis aí, jovens sendo ceifados, há um grupo aqui celebrando e adorando ao Senhor. E há uma fé sendo despertada nos nossos corações. Há uma fé, há algo dentro de nós, há algo que está dizendo assim, vai. Há algo dentro de nós que está dizendo assim, isso pode dar certo, isso pode acontecer. Há um sentimento dentro de nós que é possível sim realizar grandes coisas nesses dias. A unidade faz tudo isso. A conquista da igreja, ela vem através da unidade. Meu irmão, se une nesses dias. Se une conosco. Se envolva. Eu tenho pregado nesses dias, quem não se envolve, não se desenvolve. Meu irmão, quantos cristãos nesses dias não estão parados? Pararam. Tornaram-se crente domingueiro. Vem e volta, vem e volta, vem e volta. Há uma forte tendência de esfriar na fé. Há uma forte tendência de você começar a olhar muitos defeitos. E se tiver um lugar que tem muitos defeitos, é a igreja. Porque na igreja tem muita gente. Onde tem gente, tem defeito. Se envolva nesses dias. Faça alguma coisa. Se envolva com o nosso propósito. Nós temos uma visão, nós temos um sonho. Se envolva no redil, se envolva numa célula, se envolva no discipulado. Deixa alguém falar na sua vida. Se envolva na nação jovem. Você que casou, meu irmão, não abandone a nação. Pastor Lucim pregando uma palavra, ele diz assim: você jovem que casa e abandona a nação, você está dizendo assim que isso foi apenas uma brincadeirinha para você. Palavra de um dos obreiros mais respeitados hoje no Brasil. Ele sabe do que ele está falando. Se envolva, abrace, não perca a sua pegada. Lembra-te de como você começou. Acende a chama novamente. Como vai acender essa chama? Se envolvendo. Você não precisa ir em mais um encontro para se reavivar. Não, meu irmão, você precisa se envolver. Se envolva primeiramente com Ele. E você pode ter certeza que as outras coisas vão acontecer. Nós estamos tristes, eu e alguns pastores meus, porque muitos líderes desta casa estão em revezamento no redil. Vem num, no outro não vem, vem num, no outro não vem, e viram. Você está pregando uma palavra de direção, e você olha de repente, tem muita gente, mas a metade são os líderes, e a outra metade dos líderes estão em casa. Desse jeito não se estabelece. Tem líderes que têm capacidade de fazer eventos no dia do redil. Meu irmão, a redil é a reunião mais estratégica nossa.
É a reunião onde nós passamos instruções, é a reunião onde nós instruímos, é a reunião onde nós recebemos a revelação de Deus para nós alcançarmos o propósito dEle. Líderes desobedientes, líderes insubmissos. Meu irmão, se você continuar nessa inconstância, você não está apto a liderar nesta casa, não. Porque você vai frustrar você, vai frustrar todos nós. E nós não queremos frustrar, muito pelo contrário, nós queremos avançar. Nós queremos conquistar. Não frouxa não, líder. Ô obreiro, não frouxa não, meu irmão. Vamos abraçar, vamos agarrar, vamos pegar. Deus tem mais para realizar nesta casa, Deus tem mais para fazer neste lugar, mas Deus não vai usar um povo descompromissado. Uns vêm, outros não vêm. Dorzinha de cabeça, dor no pé, dor não sei aonde, pneu furou, o carro apagou. Nós vamos conquistar desse jeito? Não vamos conquistar. Mas se essa igreja abraçar, se você que está olhando para mim com esses olhos lindos, olhos abertos, abraçar, se você estiver aqui, só o fato de você estar aqui, a glória de Deus se manifesta. Unidade, uma só disposição, um só parecer, uma só maneira de falar. E isso é tremendo. 1 Coríntios 1, versículo 10. Paulo escreve para a igreja de Coríntios, que estava uma igreja dividida, que estava uma igreja conturbada. Uns falavam eu sou de Paulo, outros falavam eu sou de Apolo. Precisamos aprender nesses dias. A conquista da igreja vem através da unidade. Olhe para mim. Uma das maiores conquistas da igreja foi o Pentecostes, da igreja primitiva. Dali desencadeou tudo. Atos 1, versículo 14. A Bíblia diz que estavam unânimes, unidos, perseverando em oração. Perseverando, juntos, 120 pessoas, juntos, orando. Sabe o que aconteceu? De repente, foi assim que o Espírito Santo desceu naquele lugar. Foi assim que Deus manifestou naquele lugar. E eles foram batizados. Eles foram impactados. E a presença de Deus levanta homens. E Pedro se levanta e ele começa a pregar. E ele começa a testemunhar de Jesus. E de repente, quase 3.000 pessoas, começou a acontecer algo no interior deles. O coração deles começaram a se compungir. Sabe o que é isso? Manifestação da glória de Deus. Alguém se levantou e foi fazer a diferença. Alguém que recebeu o avivamento. Porque não tem como, se você recebeu o avivamento, você vai passar esse avivamento. Naquele dia quase 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Atos 2:42 nos fala que a igreja vivia, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Uma igreja de sucesso, uma igreja de comunhão. Como nós precisamos restaurar a comunhão. Eu falo a verdadeira koinonia. Comunhão é a verdadeira koinonia. A Bíblia fala mais de 50 vezes: ajudai uns aos outros, edificai uns aos outros, exortai uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros. E eu falei pela manhã, querido, a gente não vê mais aquele evangelismo onde as pessoas, elas
estão entregando aquele panfletozinho. Você sabe como é que a igreja vai conquistar nesses dias? Através da comunhão. E é interessante quando termina o culto, todo mundo vai embora. Cadê? Cadê a comunhão, gente? Principalmente se o culto estiver pesado, o povo sai tudo. Quando há um mover de Deus, aí o povo fica um pouquinho. Nós estamos com muita pressa. Nós estamos com pressa de chegar em casa e comer. Nós estamos com pressa de chegar em casa e sentar folgadamente, ligar a televisão no Fantástico, naquele cara chato. Nós estamos cansados demais. Cadê a nossa comunhão? Nós precisamos sair de uma casa e ir na outra, ir lá, perturbar o irmão, maneira de falar. Jantar na casa do irmão. Irmãos, meu Deus, me ajuda. Sabe qual que é meu sonho? Um dia, sabe, fazer tipo não é bem uma Disney, mas é um lugar para os nossos jovens, lugar onde vai ter patins, pista de patins, pista de skate, sanduicheria, o que mais? Motocross? Não, motocross é perigoso. Mas eu gostaria disso, para os nossos jovens se relacionar, para os nossos jovens sentar num lugar decente e conversar. Vamos tomar posse na praça também. E eu finalizo a minha palavra dizendo: torna-te padrão dos fiéis. Estou falando de segredos para uma igreja de sucesso. Por esse momento aqui eu quero alcançar o coletivo. Segredos para uma igreja de sucesso. Primeiro segredo: coloque o seu foco no Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor. Segunda coisa, segundo segredo, unidade. Terceiro, comunhão. Quarto, torna-te padrão dos fiéis. Abra sua palavra em 1 Timóteo. Primeira Timóteo 4, versículo 12. Vou ler a partir do versículo 12. Eu quero ler o 12 mesmo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olhe para mim, o menino era novo, começou a pastorear a igreja de Éfeso, de repente, diz os estudiosos que os anciãos daquela igreja começou a rejeitá-lo. Diz a história, diz os doutorados no negócio. E Paulo escreve para Timóteo e diz para ele: olha, ninguém despreza a sua mocidade. Timóteo, faz um negócio. Eu vou te dar uma instrução em que as pessoas vão olhar para você e elas vão ver um referencial. Elas vão ver em você uma conduta perfeita, um caráter perfeito. As pessoas vão olhar para você e vão ver um testemunho. E essas pessoas vão te respeitar, essas pessoas vão te receber. E ele então fala para Timóteo assim: Timóteo, você precisa tornar padrão dos fiéis na palavra. A sua palavra deve ser temperada, para você saber responder a cada um. Vamos abrir Colossenses, um pouquinho atrás. Colossenses 4, versículo 6. Quem encontrou, diga amém.
a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Ele estava dizendo assim: olha aqui, Timóteo, a sua palavra deve ser assim, meu filho, agradável, de boa aceitação, temperada com sal, no momento em que você for responder, que as pessoas possam degustar. Agora eu te pergunto, está acontecendo nos dias de hoje? Será que nós estamos tendo esta palavra lá na nossa família? Será que a nossa palavra, ela é assim, aceitável, temperada com sal? Ou será que nós ainda temos sacerdotes ainda, que está gritando, que está grosseiro? Ou será que nós estamos tendo sacerdotisa, mulheres, que gritam, nossa palavra! Aí o vizinho está escutando, e o vizinho fala assim: eu não quero ser crente igual essa mulher de jeito nenhum. As pessoas não estão ouvindo as nossas pregações, as pessoas estão ouvindo o nosso estilo de vida. As pessoas estão de olho no nosso estilo de vida, nossa conduta. E ele fala mais uma segunda coisa: procedimento, atitude, conduta. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí? Como está sendo o nosso procedimento, como está sendo a nossa maneira de agir, como está sendo o nosso testemunho. Será que nós estamos sendo esse referencial? Sabe o que está acontecendo esses dias, irmãos? Pessoas dando mau testemunho, e nós ganhamos as pessoas através do nosso testemunho, é da nossa maneira de agir, no nosso procedimento. As pessoas estão de olho em nós, as pessoas estão de olho no nosso testemunho. Sabe o que está acontecendo esses dias? Deixa eu te contar para você, vou contar para vocês uns segredos. Tem muita gente comprando e não pagando. Tem muito crente comprando, não pagando. Tem muita crente enrolando os outros. Tem muito crente empurrando com a barriga. Tem muito crente que pega emprestado e não devolve. Tem gente, se você falar para ele alugar a casa para um crente, ele dá um pulo maior do que essa igreja. Uau! Tem uns microempresários na igreja que é uma vergonha. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de mau testemunho. É uma confusão. Que a gente tenta entrar, a gente não consegue. Tamanha é a falta de profissionalismo. Precisa melhorar. Eu estou quase falando para os irmãos: ó, que você for fazer um negócio, que o irmão faz um contrato, especifica bem. Mas se Deus quiser, não vai precisar disso. Mas se você é um profissional, se você é um microempresário, meu irmão, se profissionalize. Seja bom no que você faz. Seja um referencial para as pessoas olhar para você e dizer assim: meu irmão, você é uma bênção, vou te chamar de novo. Uns irmãos que não tem palavra. Misericórdia.
Essa é a igreja que vai conquistar, essa é a igreja que vai avançar, essa é a igreja vencedora. Que igreja é essa? Uma igreja que está no padrão dos fiéis, uma igreja de testemunho, um povo de testemunho. Um povo de responsabilidade, um povo que chega no horário, no trabalho, um povo que trabalha. Tem um monte de gente preguiçoso. Se você continuar nessa preguiça, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Despedido 5 meses, 99 dias, despedido 5 meses, 99 dias, despedido. Aonde nós vamos chegar? Tá bom. Terceira coisa, o amor. Davi já melecou 6 de amor na semana passada. Pregou sobre amor de novo. E Paulo continua: torna-te padrão na fé. Precisamos ter fé, meu irmão. As pessoas, olha aqui para mim, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, as pessoas precisam olhar para mim, para você, e precisa ver fé. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e precisa ouvir de nós uma palavra de encorajamento, uma palavra que levanta, uma palavra que traz ânimo, porque nós estamos convivendo com uma sociedade desanimada. E se chegar mais um crente desanimado aí, desculpa a palavra, desgraçou tudo. Nós estamos vivendo a apostasia dentro da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão vivendo apostasia. O que é apostasia, bispo? São pessoas que deixou de crer. O que é apostasia, bispo? São pessoas que não mais acreditam na Bíblia, não mais acreditam que Deus pode fazer. E Deus pode fazer. Deus é vivo, Deus está no meio de nós, e Ele quer fazer. Torna-te padrão da fé, Timóteo. Que as pessoas, Timóteo, desta igreja possam olhar para você e eles possam encontrar em você vida. Porque a fé é vida. Fé é vida. Fé é liberdade. E Deus quer levantar esta igreja em fé. Ah, bispo, você que não conhece a minha vida, Deus vai fazer, meu irmão. Não no seu tempo, mas no tempo dele. Continua acreditando, continua declarando a palavra, continue profetizando, continue liberando, continue gerando vida, continue provocando um milagre. Bispo, está um caos. Meu irmão, procure portas e provoque o milagre, porque qualquer hora Jesus vai julgar a sua causa. Qualquer hora Jesus vai responder sobre a sua vida. Você crê nisso? Olhe para você primeiro hoje. Olhe para a sua condição e se levante em fé. Se levante em fé. Tira os olhos das circunstâncias. Coloca os teus olhos no Senhor. E eu creio que Ele vai responder sobre a tua vida. Eu creio. Se Ele não responder do jeito que você quer, do seu gosto, vai vir uma paz para você, e você vai viver o restante da sua vida feliz e glorificando o nome do Senhor. Porque uma das formas de Deus manifestar para nós é não nos agradando, é não realizando aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Mas Deus tem algo que ninguém tem: graça, presença. E isso é tudo.
Diga: sai para lá, apostasia. E ele finaliza dizendo, falando sobre pureza, sobre santidade. E eu finalizo com você de pé agora, em 1 Coríntios 2, versículo 9. Diga comigo: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia!